Pai do Senhor, irmãos, de volta aqui com os irmãos para mais uma aula dentro da nossa matéria sobre a martiologia ou hamartiologia, que é o estudo do pecado. Hoje nós estamos partindo para a nossa quarta aula e para o final também da nossa aula, em cima desse tema tão maravilhoso e que é de suma importância para as nossas vidas. Nós falamos um pouco com os irmãos a respeito da origem do pecado, que se originou em Satanás, o pecado. Nós falamos sobre o pecado original, que são e as suas consequências, que isso já faz parte do nosso irmão Adão. Esta origem na parte do ser humano, hoje que nós herdamos, é referente à escolha errada que Adão fez ali no Éden, juntamente com sua esposa, irmã Eva. Partindo para o final, a gente vai ver hoje e falar um pouquinho sobre a força e a extensão do pecado, né? Vamos ver até onde essa força vai, ou que força esse pecado tem para exercer no homem, e essa extensão até onde e como ela chega no ser humano. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, você que está aqui conosco, terminando mais esta matéria, que possa ser de muito bom proveito para a sua vida, para o seu ministério, para o seu conhecimento. Amém? Força e extensão do pecado. Vamos lá. Por mais que ofenda e desagrade a muitos, inquestionavelmente, do ponto de vista bíblico, Satanás é uma força maligna real e pessoal que opera no universo contra Deus, seus princípios e seu povo. Satanás, ao contrário do que muita gente pensa, tem força, irmãos. Ele tem força. Ele tem um poder estabelecido e limitado por Deus, mas ele tem. Então é bom a gente ficar atento a isso, porque a Bíblia vai dizer também que Jesus, a ele foi dado todo poder. O poder que foi dado a Deus, todo o poder está dado sobre a pessoa de Jesus. Mas o adversário tem um poder limitado por Deus para que ele possa fazer tudo o que ele faz, né? Se ele não tivesse poder, mesmo que seja limitado, ele não tinha força para fazer nada. Mas ele tem sim um poder e batalha no plano espiritual contra a igreja, contra os princípios de Deus, contra a humanidade, fazendo com que o povo, fazendo com que aqueles que dão lugar a ele venham se voltar contra Deus e assim ser mais um desobediente, e assim se alistando no exército do adversário e se contrapondo contra Deus. A força do pecado. Inicialmente levemos em conta que, ao usarmos a nomenclatura a força do pecado, estamos nos referindo ao seu poder de atuação nos homens, a gravidade do problema do pecado, além de todas as suas duras e terríveis, imensuráveis consequências. Portanto, nesta primeira parte deste capítulo, analisaremos as formas com que o pecado se manifesta entre os homens. Com o objetivo de fundamentarmos nossa reflexão sobre a força do pecado, buscaremos um entendimento sobre dois pontos essenciais. Primeiro, a natureza pecaminosa que o homem herdou. Segundo, a realidade da morte como resultado do pecado. Primeiro, a natureza pecaminosa que o homem herdou. E sendo essa natureza pecaminosa, ela vai gerar no homem, então, a morte. Vamos ver.
A natureza pecaminosa. A expressão natureza, referindo-se ao estado de queda em que o homem se encontra, aponta para a sede, ou ainda a sua localização, no interior da pessoa, tratando-se da origem imediata dos pecados, ou seja, de onde eles surgem originalmente, opondo-se à triste realidade da natureza pecaminosa no homem. Isso leva-nos, então, a ter a necessidade de um novo nascimento. Queria convidar você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, uma passagem bem conhecida do nosso irmão Nicodemos, que de noite foi ter com Jesus para tirar algumas dúvidas, né, em nome dos seus colegas também do Sinédrio. E o que nos chama a atenção está no verso 3, João 3:3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É sobre esse nascimento que Jesus está dizendo. Esse nascer de novo aqui, quando a Bíblia diz nascer de novo, esse de novo aqui, no grego, é de cima. Aquele que não nascer de cima, quando diz de cima, nascer na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que nasce? Na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se voltando para Ele, reconhecendo a sua obra redentora, reconhecendo que você é um pecador. Nicodemos é um homem estudado. Nicodemos é um príncipe da sinagoga. É um homem que tem um conhecimento terrível, porém, ele só tinha o conhecimento das letras. Ele só tinha o conhecimento do que estava escrito. Ele não tinha a essência do que estava escrito. Ele não compreendeu isto. Ele passa a compreender quando ele vem ter um encontro com o Senhor. E demorou um pouco. Porque quando Jesus disse para ele nascer de novo, olha a interpretação dele, verso 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Note que ele tem o entendimento e a sabedoria do que está escrito, mas não da essência do que está escrito. Ele não tem ainda esta parte espiritual ainda das Escrituras, que você só passa a reconhecer, a entender, a interpretar isso quando você se volta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele finaliza no verso 5. Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Duas coisas que eu queria destacar aqui para os irmãos. Note que no verso 3 está dizendo: se você não nascer de novo, não pode ver o reino. Se não tiver um novo nascimento, você não pode ver. Mas mais importante do que ver é você entrar no reino. Olha o que diz o verso 5. Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Não basta ver. Tem muita gente que vê. Tem muita gente que viu, que já conheceu, mas só viu. Ainda não entrou. Nós estamos nos preparando para entrar. Essa é a nossa busca diária, todos os dias. Não só de ver, mas de entrar. Os irmãos conhecem a história, ler, os irmãos vão compreender qual foi o sermão que Jesus passou então para Nicodemos. Todo homem necessita deste novo nascimento. Vamos destacar aqui dois aspectos aqui. Primeiro, uma nova natureza que é gerada para opor-se a substituir a velha. Enquanto o homem não conhece a Deus, ele é uma velha natureza.
Quando ele passa a conhecer a Deus, ele passa a ser uma nova natureza. Eis que tudo se fez novo. Antes de Jesus, velho, podre, estragado, não serve para nada. Depois do encontro com Jesus, eis que tudo se fez novo, pronto, disposto a uma nova vida, a uma nova realidade. 2. Estes acontecimentos só podem acontecer de fora para dentro, no sentido de que trata-se de uma obra exclusivamente do Espírito Santo e não do homem em si. Enquanto o homem não conhece a Deus, quando ele então reconhece a Deus como o único e suficiente Salvador de sua vida, então ele aceita Jesus, daí o Espírito Santo começa a fazer parte da sua vida. Ou seja, o Espírito Santo estava fora. Então, de fora para dentro, o Espírito Santo entra na vida do homem, na vida da mulher, para começar a trabalhar agora do seu interior para fora. A mudança verdadeira, genuína, é gerada de dentro para fora. De fora para dentro, quando você ainda não conhece. De dentro para fora, quando você passa a conhecer e o Espírito Santo passa então a trabalhar na sua vida. Vamos ver o que diz o teólogo Millard Erickson. Ele diz assim: pecado também é uma inclinação interior. Pecado não é simplesmente atos errados, mas também pecaminosidade. É uma disposição interior inerente que nos inclina para atos errados. Aqui os motivos são praticamente tão importantes quanto as ações. Assim Jesus usou para condenar a ira, a cobiça, mesma veemência que usou contra o homicídio e o adultério. Não é simplesmente que somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Eu não peco para ser um pecador. Eu já sou um pecador, por isso que eu peco. Eu já tenho uma inclinação para o erro. Eu já tenho uma predisposição para errar pela minha natureza pecaminosa. A minha natureza já é pecaminosa. Eu já tenho predisposição para o erro, para a mentira, para o roubo, para o adultério, para a fraqueza, para tudo que não presta, que vem alimentar a carne. Eu já tenho uma predisposição para isso. Por quê? Porque eu já sou pecador por natureza. Eu não vou pecar para se tornar um pecador. Eu peco porque a minha natureza já é pecaminosa. O Novo Testamento usa o termo sarx, que é carne, para referir-se à natureza pecaminosa do homem. Dentro dessa ideia de carne, irmãos, com base nessas informações, é preciso muito cuidado com o bom e correto uso da expressão carne por ocasião de leitura e interpretação bíblica. Há momentos em que o termo refere-se à natureza pecaminosa, enquanto que em outros ao corpo humano. Por exemplo, a Bíblia nos informa que o pecado e as paixões surgem da carne, onde não habita nenhuma coisa boa. O que é isso? Natureza pecaminosa, fazendo uma alusão à natureza pecaminosa. Mas há momentos também que a Bíblia fala da carne como carne, essa carne aqui, corpo mesmo. Por exemplo, para a destruição da carne. Numa possível referência a uma enfermidade ou sofrimento no corpo, tendo em vista levá-los ao arrependimento. Lembra do jovem de 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, que vai dizer que ele estava tendo um relacionamento com a mulher de seu pai, o que foi que Paulo diz? Para entregar ele para Satanás, ou seja, a morte, a sua carne, seja consume carne esta mesmo, o levando assim à morte, mas que a sua alma fosse preservada, que Deus tivesse misericórdia da sua alma. Então é bom a gente, ao ler o texto, saber fazer essa diferenciação e interpretar corretamente o que a Bíblia diz. Algo que tem que ficar bem claro, irmãos, é que o corpo físico não é mau. O corpo físico é bom. Quem conduz este corpo físico
A maldade é a minha vontade, é o meu desejo de desobedecer a Deus. Quando Deus criou o homem, e tudo que fez ali no Éden, viu que tudo era bom. Inclusive o homem também era bom. O corpo humano, ele é bom. Ao a gente dar espaço à carne no sentido de natureza, o corpo se torna então corrompido e passa a ser um corpo apodrecido. Nós vamos ver essa expressão mais adiante. A pessoa começa a usar drogas, vai estragando o seu corpo. A pessoa que se alimenta desesperadamente vai estragar o seu corpo. A pessoa que bebe sem controle ou até mesmo com controle. Com controle devagarzinho vai trazendo problema. Sem controle vai mais rapidamente trazendo um problema também para o seu corpo. Aquelas pessoas que se injetam droga no seu próprio corpo está estragando o seu corpo. O corpo é perfeito. Torna-se perecível pelas ações que os homens acabam cometendo contra o próprio corpo. Ampliando nossa reflexão, nós temos ainda o hebraico lev, ou levav, coração, mente ou entendimento, que indica a essência da pessoa. E de acordo com a Bíblia, o coração do homem não só pode ser como é pecaminoso. O coração do homem não só pode ser como ele é pecaminoso. E urgentemente necessita de uma renovação, isto é, de uma nova vida. Por isso que a Bíblia diz que nós, ao conhecermos o Senhor, passamos a ser uma nova criatura. Eis que tudo se passou, agora tudo é novo. A pessoa, quando vem do mundo caótico, vem com o seu corpo totalmente destruído, ao chegar na presença do Senhor, ele é alimentado com a presença, com a palavra, com o Espírito Santo. Ele passa então a viver uma nova vida. E exercendo na sua vida espiritual, no seu corpo físico, os dons do Espírito Santo, ele passa então a ser um homem revigorado, transformado, para exercer então na presença do Senhor uma nova perspectiva de vida. Este processo de avanço e fortalecimento do sistema pecaminoso foi arquitetado e sustentado pelo ambicioso e iníquo Satanás. Ele que trabalha neste sentido para desfigurar o homem. Uma verdade que não podemos nos esquecer: as tentações do mundo apelam ao coração. Vamos ver aqui. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versos de 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. A realidade da morte como resultado do pecado. Isso é uma das coisas que aconteceu depois que o pecado entrou no mundo, né? Então aí nós temos a ideia da morte. Até então não tínhamos, sem Adão ter errado ali no paraíso. Ao passo que Adão escolhe desobedecer a Deus, a morte passa a ser contínua na vida das pessoas, da família do próprio Adão, como seu próprio filho, que ali teve a sua vida ceifada. Sempre que fala sobre morte, a Bíblia a vincula a um pecado em si, ou alguma prática pecaminosa. Por exemplo, foi Deus quem falou pela primeira vez sobre a realidade da morte, colocando-a como resultado do pecado, quando alertou o primeiro casal, proibindo-os Deus de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2,17 diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque
certamente morrerás. Isso aconteceu, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, então, vai falar com aquele casal e avisando a eles, falando para eles que se eles comessem, se alimentassem. Ora, é importante a gente pensar um pouquinho aqui, irmãos. Quando Deus falou para eles que eles iam morrer, que ideia eles tinham de morte? Sendo que eles estavam no jardim do Éden, a Bíblia não relata nenhuma morte antes disso. O que eles entenderam com isso, de morte? Qual foi o sentimento deles quando Deus falou que se eles comessem, eles iam morrer? O que é morrer? Qual é o entendimento que eles têm de morte? A Bíblia não deixa claro sobre isso, né? Deus falou que iriam morrer, mas não explicou o que seria isso, a morte. A esse respeito, o apóstolo Paulo diz em Romanos 6,3 que o salário do pecado é a morte. Pelo que nós temos ideia, a morte veio pelo pecado de um homem. Então, não tem como a gente analisar o que foi que Adão pensou ou imaginou quando Deus falou para ele que certamente ele morreria se ele se alimentasse daquela fruta. Pois a questão da morte vai vir pela sua desobediência. Tá? A Bíblia coloca diante de nós pelo menos 3 áreas da morte. Vamos lá? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando a gente fala da morte física, nós estamos falando deste corpo mesmo. Por exemplo, agora nós temos aí no mundo inúmeras, milhares de pessoas que tiveram uma morte física devido a esta doença que tem entristecido todo o mundo. Muitas pessoas perderam seus parentes, perderam amigos diante desta morte física, que vem pelas atitudes que às vezes o próprio homem toma. A pessoa, quando se põe a roubar, ela sai de casa para roubar, ela está colocando o seu corpo físico como se diz assim, numa possibilidade de morte física. A pessoa que se alimenta sem controle nenhum, ele está colocando o seu corpo físico numa possibilidade de morte também. Acontecem também situações que o homem e a mulher não se colocam numa possibilidade de morte, mas a morte vem e ceifa a sua vida. Isso acontece. A morte física é a separação entre a alma e o corpo. Note que o corpo vai para a terra e ser comido pelos bichos, vai para o pó. A alma deste indivíduo vai para o paraíso, se morrer com Deus, ou para o Hades, já uma antessala que será o inferno futuramente. E o espírito volta para Deus. Para o crente fiel, a morte não é o fim e nem mesmo motivo para se desesperar. Por 2 razões básicas. Os crentes têm esperança. 2. Ela acelera o encontro do crente fiel com o seu Senhor. Para nós, os crentes, nós temos uma viva esperança, onde a morte não é o fim. A morte é apenas uma passagem para que nós venhamos a nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo o mais rápido possível. Sendo assim, é bem verdade que ninguém quer morrer. Todos nós queremos ser arrebatados. Não é verdade? É assim que funciona. A morte física, em suma, é isto aí. A morte espiritual. O que vem a ser a morte espiritual? Certa vez Jesus disse a alguém: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Como é que pode? Morto sepultar os seus mortos. É claro, quando a Bíblia diz que o Senhor disse os mortos irem sepultar os seus mortos, os mortos, primeiros mortos que ele fala aqui, é a pessoa que está sem Deus, é a pessoa que está afastado do Senhor,
É a pessoa que não tem conhecimento, que ainda não conheceu, que ainda não se rendeu, que ainda não reconheceu o seu pecado diante de Deus. Está morto diante de Deus. Quando ele diz os seus mortos, enterrar os seus mortos, de fato. O segundo morto aqui é o morto literalmente o físico que nós acabamos de ver. Então tem aquele morto que está vivo. E este morto que está vivo vai enterrar aquele morto que de fato morreu mesmo. Conseguiu compreender? Nós, sem Deus, estamos mortos. Nós passamos a reconhecer a nossa vida pecaminosa e nos voltamos para Deus, passamos a ter vida e vida em abundância. Na prática, o mestre está orientando para que os mortos físicos fossem sepultados pelos mortos espirituais, os pecadores. Leia, você vai adquirir um pouco mais de informação. Morte eterna. Essa morte é também chamada na Escritura de segunda morte, ou fogo eterno, castigo eterno, juízo eterno, eterna destruição, condenação eterna. Temos a morte física, temos a morte espiritual e temos a morte eterna. A morte eterna é o que vai conduzir homens e mulheres ao lago de fogo para assim sofrerem para o resto de suas vidas. Essa é a segunda morte. Tem a morte física, a pessoa vai morrer. Vai para o Hades. O Hades vai ficar aguardando até a sentença final, para aí sim, de fato, ir para o Gehenna, que é a melhor interpretação que a gente tem, então, para o inferno, que é, então, para queimar eternamente. Amém? Dá uma lidinha aí. Aqui não dá tempo da gente pegar ponto a ponto. A extensão do pecado. A extensão do pecado. Dividiremos em duas partes aqui. Primeiro, a tentação como prova da extensão do pecado e outras provas bíblicas sobre a extensão do pecado. Melhor, dividiremos em três. Eu falei três pontos. E terceiro, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. A tentação como prova da extensão do pecado. Nunca devemos confundir tentação com pecado. Jesus sofreu tentações. Se a tentação fosse pecado, Deus não providenciaria socorro para ajudar a suportar. É bom a gente fazer uma diferenciação, o que é tentação e o que é provação. Tentação vem da parte do mundo, vem da parte do inimigo e vai extrair de mim, de você, aquilo que a gente tem de pior. Provação vem da parte de Deus e vai extrair de mim, de você, aquilo que a gente tem de melhor. Tentação, quando nós estamos dispostos ou somos atraídos por alguma coisa que vai contra as ordenanças de Deus. Roubar, matar, mentir, adulterar, subtrair. Tudo isso vai extrair de nós aquilo que nós temos de pior. Quando nós falamos de provação, vai confirmar na minha e na sua vida tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Deus, por exemplo, provou a Abraão, extraiu dele o melhor que ele tinha, que foi o quê? A fidelidade para com Deus, a obediência para com Deus. Abraão se mostrou fiel e obediente, mesmo que tivesse que tirar a vida do seu próprio filho. Extraiu dele, ficou como um exemplo de obediência e fidelidade para as nossas vidas. Em hipótese alguma, devemos pensar em Deus como o próprio tentador. Deus não é tentador. Deus permite a tentação, é diferente. Deus permitir não quer dizer que ele seja o causador. Ele permite o adversário vir
como ele permitiu o adversário ir ali sobre a vida de Jó. Deus permitiu que Satanás fosse ali tentar ele. Dentro desta tentação, Deus provou Jó. Na mesma situação que Deus permitiu Satanás ir tentar, Deus provou Jó. Extraiu de Jó o melhor que ele tinha para a sua vida. Vamos ver o que o pregador Charles Spurgeon fala a respeito. Falando sobre tentação, declarou que o mar todo fora do navio não causa dano enquanto a água não penetrar nele e encher-lhe o porão. Então, o navio está aqui ao seu redor, o mar inteiro. Não tem problema. Até a água adentrar o barco. Se a água adentrar no porão, acabou. Vai afundar. Se não tiver salva-vida, vai morrer todo mundo. Aprendemos com esse ensino que Spurgeon, que o perigo está dentro de nós mesmos. E intento, e na linguagem metafórica da Bíblia, esse perigo chama-se coração. Neste fato, a questão da tentação. Esta é a questão da tentação. Ela em si mesma não se constitui pecado, mas ela pode se tornar em ocasião do pecado. O nosso coração é este porão, que não pode ser inundado com as tentações. As tentações estão ao nosso redor. As tentações estão nos rodeando. A partir do momento que eu permito esta tentação adentrar o meu coração, ela vai então começar a afundar este navio que significa ou se chama eu. Então eu tenho que evitar que esta água, é lógico que quando a Bíblia fala de água, fala na questão do Espírito Santo, mas nesse sentido nós estamos falando desta água aqui, não é a questão do Espírito Santo, mas é uma água podre, é uma água problemática que vai inundar a nossa vida, o nosso coração e nos levar para um caminho que nós não queremos ir. Outras provas bíblicas sobre a extensão do pecado. Quando você vê Romanos 1, vamos lá? Romanos, capítulo 1, verso 19, 29 ao 31. 29 ao 31. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Essas são as outras extensões do pecado. Note ali que tem inúmeras situações que podem acontecer na vida do ser humano, que pode, então, não simplesmente ser só um ato a ser feito por uma pessoa, mas uma continuidade vai levar este homem a ser uma pessoa irreconciliável diante de Deus. Estas são as outras implicações que há diante do homem. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu tinha uma ideia, irmãos, quando eu não tinha o conhecimento ainda. Eu, na minha adolescência, eu ficava imitando as irmãs do círculo de oração, os irmãos que falavam em línguas estranhas, brincando, tirando barato dos irmãos. E quando eu ouvi uma vez um irmão falando sobre essa blasfêmia contra o Espírito Santo, eu pedi muito perdão para Deus, porque eu imaginava que o que eu tinha feito não tinha perdão ao estar imitando os irmãos falando em línguas estranhas. Mas é quando você passa a ter o entendimento, não foi isso e nem nada disso que o Senhor então vai usar essa expressão. Quando a gente vai lá ler essa expressão, a gente vê que Marcos capítulo 3, do 28 ao 30, vamos ler para melhor entendimento.
Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de juízo. Qual é o contexto que tem ali? O contexto era de curas que Jesus estava fazendo. Os escribas e fariseus estavam atribuindo estas curas, estes milagres, a Beelzebul, a Satanás. Então, qual é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Não tem segredo. É pegar a obra de Deus, aquilo que Deus fez, tira ele de cena como autor e coloca Satanás como seu autor. Então, é dizer que a obra de Deus não foi feita por Deus, foi feita por Satanás. Jesus estava curando, Jesus estava libertando, e os escribas e fariseus dizendo, não é ele que faz, mas é o próprio Beelzebul, é o próprio Satanás. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você tirar Deus como o autor das benfeitorias e colocar o adversário como o autor. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ao lermos estas palavras, somá-las ao seu contexto, é possível notar que Jesus reagiu à acusação dos escribas, os doutores da lei, de que as obras que fazia nesse caso, a expulsão de demônios, era por meio da ação do diabo. Toda obra, cura, expulsar demônios, tudo que Jesus veio a fazer, tudo que Jesus fez foi atribuído a Jesus. Não foi Jesus que fez, foi Satanás que fez. Isso é blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo a que Jesus se refere é referente à atribuição voluntária, consciente de uma obra exclusivamente divina a Satanás. Então, note que não é algo assim de um ignorante que está fazendo. É de alguém sábio, inteligente, compreende as Escrituras, mas está dizendo, não foi Deus que fez, não foi Jesus que fez, não é obra do Espírito Santo. Isto é obra de Satanás. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. O termo aqui usado para blasfêmia no grego é blasfêmia. Blasfêmia significa sinaliza para uma calúnia mais vil contra Deus. Se for, como se pudéssemos dizer, não é uma mentirinha, é uma mentira a graus elevadíssimos. Algo assim mesmo que não tem explicação no sentido de querer absorver esta pessoa que está fazendo essa tão grande acusação contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Nosso próximo tema aqui. Nós acabamos de ver a blasfêmia. O termo aqui usado para blasfêmia, nós acabamos de ler isso aqui, frequentemente descreve o ato de negar o poder e a glória de Deus, irmãos, que conscientemente tem íntima relação com a atitude dos líderes judaicos de atribuir os milagres de Jesus ao diabo. A blasfêmia, essa blasfêmia que Jesus se refere como imperdoável, não pode ser confundida com a negação do testemunho dos milagres de Jesus, como Pedro negou. O negou por 3. Negar a ação dos milagres não é blasfêmia. O problema é você atribuir aquilo que foi feito ao adversário. Você negar é a ação de um ignorante. Pedro, o Senhor já viu e já tinha o alertado que ele iria negar. Não estava ainda transformado. 3 anos que ele andava com o nosso mestre, com o Senhor Jesus Cristo, e ainda não estava pronto ainda. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai olhar para Pedro certa feita e dizer para ele assim, quando tu se converter, apacenta as minhas ovelhas. Não estava convertido ainda. Não tinha um real entendimento ainda do que eram as ações de Deus. Então, isso aí a gente não pode colocar na conta de Pedro como blasfêmia. O fato dele ter negado a Jesus, ele não atribuiu tudo que Jesus fez a Satanás. Nem a Tomé, quando duvidou também. Duvidar não é colocar
Jesus fora e autoria a Satanás. Não, ele duvidou. Ele duvidou se Jesus tinha feito ou não. Ele não atribuiu a outro. No caso de Tomé, ele duvidou se Jesus tinha aparecido ali ou não, como os discípulos falaram. Então, ele duvidou. Ele não atribuiu aquela ação que Jesus fez ali a outra. Ele apenas duvidou. Não tem problema nesse sentido. A afirmação veemente e explícita de Jesus de que todos os demais pecados podem ser perdoados, em contraste ao pecado blasfemo contra o Espírito Santo, precisa ser lida e compreendida em comparação com Hebreus 6, do 4 ao 8, 10, 26 e 31, 2 Pedro 2, 20 e 22 e 1 João 5, 16 e 17, que também refere-se ao pecado imperdoável. Notavelmente, Hebreus 10, 29, liga este pecado com o traje ao Espírito Santo. Sobre este pecado, vejamos o que o teólogo Luiz Bierhoff nos diz. O pecado consiste na rejeição e calúnia consciente, maldosa e voluntária. E isso contra as evidências e respectiva convicção dos testemunhos do Espírito Santo a respeito da graça de Deus em Cristo, atribuindo-o por ódio ou inimizade ao príncipe das trevas. O pecado imperdoável é melhor definido como a rejeição deliberada e derradeira da obra especial do Espírito Santo. João, vamos ler lá? João capítulo 7, ou melhor, 16. João 16, verso de número 7 até o verso de número 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgando. Que testemunha diretamente ao coração a respeito de Jesus como Senhor e Salvador, resultando na recusa total de crer. Por isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma indiscrição momentânea, mas uma disposição definitiva da vontade, embora as declarações de Jesus sugiram que possa manifestar-se num ato específico. Né? Então, o que o texto está querendo dizer é que quando a pessoa ela passa a fazer isso aqui, ela já está totalmente afastada e impossível de se voltar para Deus mais uma vez. Ela já está totalmente dominada, corpo, alma e espírito, dominado pelo adversário. A forma com que Jesus lida com esse pecado conduz-nos a acreditar que a Bíblia admite diferentes graus de pecado. Anteriormente já mencionamos diferentes tipos de pecado, que também servem-nos como prova disso, além dos diferentes tipos e níveis de julgamentos divinos. Entretanto, a Bíblia também ensina que o pecado, por menor que seja aos olhos humanos, é cometido contra Deus e é grave, tornando a pessoa plenamente pecadora. Pecado é pecado e acabou. A discrepância aparente é resolvida pelo fato de que tanto o pecado mais insignificante quanto mais hediondo são suficientes para levar à condenação eterna. Mesmo assim, pecados mais graves usualmente têm implicações mais significativas, não somente para as pessoas contra quem foram cometidos, mas também para o pecador, que assim se afasta cada vez mais da presença de Deus. Amém? Conclusão, vamos concluir. Chegamos ao final de nossa trajetória em torno dessa disciplina essencial à fé cristã e que auxilia-nos no esclarecimento de tantas dúvidas e nos faz reconhecer o estado de miséria que o pecado levou o homem a estar e o quanto somos dependentes da ação graciosa de Deus para nos conscientizar, libertar, perdoar e restaurar. Em uma breve conclusão que visa refletirmos sobre o que estudamos, consideremos ainda algumas poucas, porém valiosas lições. Quais as lições que nós tiramos? A Bíblia ensina que somente Deus e os seres espirituais não caídos como os anjos não possuem a mácula do pecado. A ideia de que os povos antigos viviam uma vida simples e quieta é desmentida
pela antropologia que revela um lado escuro em todas as sociedades humanas. A ideia de pecado e transgressão, iniquidade, não está somente conosco, já estava anteriormente, na sociedade, devido à sua natureza pecaminosa. Não é que o homem foi descobrindo, ficando inteligente, que ele passou então a pecar mais. Não. Ele já peca deliberadamente desde que saiu do Éden. O pecado contaminou o mundo dos espíritos. A depravação de Satanás, sua queda com suas interpretações, a guerra no céu, a referência aos espíritos maus ou impuros, são testemunhos disso. O pecado tem afetado o universo, além do escopo da ciência física. O pecado tem afetado o universo. Descontrolou, a Bíblia diz que a terra geme, afetou o homem, afetou o ar, afetou os animais, afetou a terra, afetou as plantas. O pecado afetou a todos. As Escrituras também ensinam que todo ser humano individualmente é pecaminoso em algum sentido. Desde os tempos no Éden, o pecado tem ocorrido dentro de grupos. O pecado é claramente encorajado pelas atividades em grupo. A sociedade contemporânea é uma sementeira de tendências baseada em capacidade, desde a vida embrionária, sexo, raça, antecedentes étnicos, religião, preferência sexual e até mesmo imposição política. Todo o conhecimento que o homem está adquirindo está deixando o homem mais pecador ainda. É estranho, pois a ideia que nós tínhamos, ou deveríamos ter, de mais conhecimento, menos erros. Não, quanto mais o homem conhece, mais ele erra, mais ele peca, mais ele destrói a si mesmo, mais ele destrói o planeta onde ele vive, mais ele destrói a água que ele consome, mais ele destrói a terra que ele planta, mais ele destrói tudo aonde o homem, com sua sabedoria e inteligência, põe as mãos e põe os pés. Pela sua natureza pecaminosa, ele passa a destruir aquele ambiente. Assim como o pecado se achava em Israel, também há pecado na igreja. Jesus o previu, e as epístolas dão testemunho de sua presença. O pecado está em toda parte, em todos os lugares. A diferença é aquela questão de viver na prática do pecado e ser um pecador. Nós somos pecadores. Nós não vivemos na prática do pecado, é que faz a diferença. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja e também estão vivendo com uma dupla personalidade. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra coisa. A igreja sem mácula, sem ruga, não será uma realidade antes da segunda vinda de Jesus. As Escrituras ensinam que os efeitos do pecado se encontraram até mesmo na criação não humana. Sim, a maldição de Gênesis 3:17 marca o início deste mal. Romanos 8:19-22 declara o estado desordenado da natureza. A Bíblia diz: a criação geme esperando a consumação dos séculos. A extensão do pecado tem limitação cronológica. Antes da criação e durante um período posterior, não especificado, o pecado não existia e tudo era bom. Foi o próprio Deus quem disse, quando tudo que ele fez era bom. Entretanto, não somente a lembrança, mas também a esperança cristã conhece um futuro em que finalmente o pecado e a morte já não existem. Essa é a nossa esperança que nós aguardamos em Deus. Novo céu, nova terra, nova vida. Não tem morte, não tem choro, não tem tristeza. Lá é só alegria. Portanto, reconheçamos nossa inteira dependência da ação do Espírito Santo para vencermos constantemente o pecado, tendo em vista glorificarmos aquele que é santo, o nosso Deus. Quem nos ajuda a ter uma vida santificada é a ação do Espírito Santo em nosso ser. Quanto mais espaço eu dou para o Espírito Santo, mais santificado eu sou, mais obras em obediência a Deus eu estou disposto a realizar. Charles Spurgeon disse: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio.
Oremos com um coração totalmente arrependido para alcançarmos a graça e o favor de Deus mediante ao perdão de nossos pecados. Deus abençoe a sua vida. Aqui nós finalizamos mais uma matéria. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha aprendido mais uma lição dentro desta matéria de hamartiologia ou hamartiologia, que é o estudo do pecado. Que esse estudo possa ter abençoado a sua vida, ter edificado a sua vida, que você passe a compreender um pouco mais sobre esta matéria no decorrer da sua vida. Deus abençoe mais uma vez você que está aqui conosco. Se você gostou desta aula, seja mais um inscrito no nosso canal, se inscreva aí, compartilhe esse vídeo com mais alguém que você ache interessante e precise ouvir esta aula. Vai ser de muito bom grado ter a sua ajuda no meu canal. Amém? Semana que vem nós voltamos aqui com mais uma aula, mais uma matéria para a edificação da sua vida. Deus abençoe mais uma vez. Se Deus permitir, estaremos aqui semana que vem. Se Jesus não voltar, estaremos aqui a semana que vem mais uma vez para mais uma aula. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.